Boa tarde. Estamos iniciando hoje um novo ciclo de contato com vocês. Até agora, nós enviávamos para vocês atividades escritas que vocês respondiam e tinham retorno e a gente poderia ter o controle de quem estava participando ou não. A partir de agora, nós teremos videoaulas, informações em forma de vídeo, através das quais vocês vão ter conhecimento de assuntos novos, vão reforçar assuntos já conhecidos. O assunto da videoaula de hoje é redação e a importância da escrita, que é um assunto de grande importância para todo mundo, pois redação não é só para a escola, a redação ela é usada em nossa vida em vários aspectos. Nós escrevemos em vários momentos de nossa vida. Então, como nós já falamos, e eu tenho certeza que vocês sabem, redação é tudo que escrevemos. Redação é o ato de redigir. Redigir é escrever. Então, um e-mail, uma carta, um bilhete, uma mensagem de WhatsApp, comentários em postagens, textos escolares, avisos, tudo isso representa modalidades de redação. Hoje é muito fácil trocarmos informações com pessoas de diferentes lugares. Inclusive, podemos fazer isso com várias pessoas ao mesmo tempo. As redes sociais estão aí mostrando que se você mandar uma mensagem, por exemplo, para um grupo de WhatsApp ou vários grupos, várias pessoas podem ler essa mensagem ao mesmo tempo, pessoas de lugares diferentes, inclusive de países diferentes, podem ler essa mesma mensagem. Então, a comunicação se tornou bastante ágil com essa questão das redes sociais. A velocidade de informações que temos hoje só foi possível graças ao desenvolvimento da escrita. Claro, se a escrita não avançasse, não teríamos condições de caminhar junto com esses avanços tecnológicos. Temos vídeos, claro, mas tudo isso veio depois da escrita. A escrita foi quem iniciou esse avanço na rapidez, na facilidade de comunicação, na agilidade de comunicação. A escrita é um poderoso apoio para a memória humana. Através dela é possível conhecer textos escritos por pessoas que morreram há séculos. Por exemplo, livros. Nós lemos livros de escritores muitos que não conhecemos, mas conhecemos a obra deles. Eles não fizeram parte da nossa vida, não fizeram parte do nosso século, mas a obra deles continua viva, está viva. Então, lemos livros de autores, poesias, romances, revista em quadrinho também, de pessoas que não existem mais, mas que deixaram sua obra, que está gravada, que está ali escrita. Temos hoje também os livros virtuais, que são os e-books, através dos quais podemos ler também, e eles conservam mais, tem essa questão da conservação maior do material escrito, porque não é papel, está ali registrado, está guardado no meio virtual, e a facilidade de você carregar vários livros para vários lugares sem pegar peso. Em um celular você pode baixar vários e-books, que são os livros virtuais, e você pode levar para qualquer lugar e fazer leitura em qualquer lugar que você quiser. Então, é uma forma escrita que hoje é transmitida de outra maneira. Não é mais escrita só através do livro de papel. Ela pode ser escrita também através dos livros, ser transmitida também através dos livros virtuais. A escrita, ela representa uma das formas da linguagem verbal, que é a linguagem que se utiliza de palavras. Não é que só a escrita é verbal, mas ela representa uma das formas da linguagem verbal. A fala também é uma linguagem verbal porque ela se utiliza de palavras. Mas aqui nós vamos falar só da escrita, porque a escrita é de redação, que é de redigir. Bom, dando seguimento, nós vamos falar sobre as características da comunicação escrita. Claro, tudo tem uma estrutura própria, uma característica própria, uma finalidade própria, e a escrita não seria diferente. Então, é possível falar, através da escrita, com e para várias pessoas distantes e em épocas diferentes. Como eu já falei de livros, se você escreve um livro hoje, alguém do próximo século pode ler seu livro, então você está falando para alguém de uma época diferente. Hoje nós podemos ler livros de épocas passadas, de pessoas passadas.
Os blogs, diários, cartas reais ou virtuais, e-mails, mensagem de WhatsApp, poema, tudo isso pode ficar registrado e pode ser lido por pessoas em épocas diferentes ou pessoas da mesma época ao mesmo tempo. Várias pessoas podem estar lendo uma poesia, você pode postar, você tem um blog, posta uma poesia, posta um texto e várias pessoas que acessarem aquele blog naquele momento lerão aquilo. Você tem um Instagram, você faz uma postagem com alguma mensagem, várias pessoas que te seguem podem ler aquela mensagem ao mesmo tempo, ou pessoas podem ler daqui a um mês, um ano, ou até mais. Ou você pode ler uma postagem de alguém de vários tempos atrás, de anos atrás. Na comunicação escrita, a informação pode não ser imediatamente percebida, ou seja, quando eu falo, geralmente a fala, o presencial, você está com a pessoa ali do seu lado. Pela expressão da pessoa, você percebe o que ela acha, o que ela quer dizer, o que ela entende, se ela gostou, se não gostou, se é uma crítica, se é uma reclamação. E na escrita isso é mais complicado. Então, para que isso seja mais eficiente, para que a escrita seja mais facilmente percebida, é preciso escrever bem, porque você escreve e às vezes a pessoa não vai ler naquela hora. Então você tem que ser claro para que a pessoa, em qualquer época que ela leia, ela perceba a sua intenção de fala, ela perceba o que você quer dizer. Então precisamos ser claros quando escrevemos. Essa clareza implica também no uso correto de palavras, de vocabulário. Se você não empregar o vocabulário adequado, você pode transmitir uma informação inadequada. Então, temos que ter todo esse cuidado. Na escrita, as pessoas não precisam estar em comunicação direta, é o que acabamos de falar, para entrar em contato com os outros. É possível escrever uma receita que será lida por pessoas dias, anos, décadas depois. Por exemplo, em família, as receitas de família que são passadas de geração em geração. Uma bisavó criou a receita e escreveu lá no caderninho. Esse caderninho passou para a avó, que passou para a mãe, que passou para a filha, que passou para a neta. Então, essa mesma receita foi passada por várias gerações. Então, é uma forma de se escrever para se comunicar com gerações futuras, transmitir algo. Cada escrita tem um objetivo. Nós vamos ver nas aulas futuras, cada escrita é para uma coisa, nada é por acaso, e para cada coisa eu tenho estruturas diferentes, eu tenho formas diferentes de escrever. Escrever bem abre portas da comunicação, ou seja, você se comunica melhor com os outros, as pessoas te entendem mais, você se faz entender, se faz perceber, melhora as relações sociais. Você consegue ter até mais amizades quando você sabe se expressar, sabe comunicar. Você tem uma relação social mais favorável, as pessoas te compreendem melhor. E de emprego, facilita também a questão do emprego. Uma pessoa que escreve bem, isso vai abrir as portas para ela em qualquer situação. Ela vai ter as portas abertas para ter condições de buscar um emprego melhor, de ter uma colocação melhor no mercado de trabalho. Então, escrever é importante para tudo. Escrever é importante até se você quiser criticar, protestar alguma coisa, você quer fazer uma reclamação, um abaixo-assinado para reclamar de alguma coisa da sua rua, da sua escola. Se você não sabe escrever bem, as pessoas não vão entender o que é que você quer com aquele texto. Então, você precisa saber escrever bem para tudo isso, para todas essas coisas. E como é que a gente escreve bem? Só existe uma forma de escrever bem, escrevendo. Nós temos que praticar a escrita para que possamos escrever bem. Só se escreve bem escrevendo. Escrever bem não tem a ver com letra feia, letra bonita. Escrever bem tem a ver com o conteúdo de escrita, com a organização do texto, com a estrutura, com a pontuação, uso de maiúsculas, de minúsculas, de letras cursivas, que vamos falar depois sobre isso. Questão da organização dos parágrafos. Escrever bem é isso. Tem pessoas que têm a caligrafia não tão bonita, mas escrevem bem, são claras no que querem dizer. Tem pessoas que têm a letra linda
e você não consegue entender nada do que essa pessoa quer dizer. Então, escrever não tem a ver com a letra considerada feia ou bonita. Escrever tem a ver com conteúdo, com conhecimento das regras e com aplicar as regras. Nós não aprendemos as regras só para decorar na escola. Toda a regra que aprendemos temos que usar. Se sabemos que maiúsculo é usado no início de frase, temos que usar a maiúscula no início de frase. Não pode. Ou esqueci. Você não esqueceu uma regra que você aprendeu. Você não pode esquecer essa regra. Só se aprende a escrever escrevendo, e ler também ajuda bastante. Quanto mais você lê, você vai ver as palavras, você vai ver como são escritas, você vai ver como se organiza um texto, você vai ver como se organiza um parágrafo, e aí você vai poder escrever melhor. Então, escrever ajuda a escrever melhor e ler também ajuda a escrever melhor. Bom, sobre o nosso conteúdo da aula, desse vídeo, redação e sua importância, é basicamente isso. Uma aula inicial, é uma modalidade nova para mim também, fazer esse tipo de aula para vocês também é novidade, e nós vamos melhorando cada vez mais, vamos nos adaptando para que a coisa fique melhor, que é complicado preparar essa aula sem os recursos necessários em casa. Outra coisa que ficou acordado entre os professores e a coordenação é que cada mês que a gente tivesse aula teria um tema. Como estamos no mês de agosto, o tema desse mês de agosto é o folclore. O que foi que eu fiz então para a nossa aula desse mês de agosto? Como o tema é folclore e nós trabalhamos com redação, eu escolhi uma lenda escrita para que a gente trabalhasse e visse um exemplo de redação em forma de lenda. Antes de ler, eu gostaria que vocês observassem toda a estrutura dela. Vocês podem ver que todo o início é com letra maiúscula. Mais uma vez lembrando, sempre, antes de ler um texto, observe tudo que esse texto apresenta. Quantos parágrafos ele tem? Esse texto nós percebemos que ele tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Como é que eu sei? O recuo, esse recuo aqui, que é o recuo de parágrafo, que todos estarão na mesma direção, iniciados com letra maiúscula. Nós vamos ter uma aula mais específica sobre isso, mas nós sempre vamos falar sobre isso e chamar atenção. O uso de letra cursiva, maiúscula nos nomes próprios. Então, tudo isso é importante que a gente preste atenção. Então, vamos ver essa lenda. Eu não vou falar sobre o folclore em si, porque com certeza em alguma aula vocês vão falar sobre isso. Como é redação, a lenda vai representar a modalidade de redação que nós vamos ver hoje. A lenda da sereia Iara. Reza a lenda que a Iara era uma corajosa guerreira, dona de uma beleza invejável. Por esse motivo, os irmãos sentiam inveja dela e resolveram matá-la. Todavia, no momento do combate, pelo fato de possuir habilidades guerreiras, Iara conseguiu matar seus irmãos e fugiu. Seu pai, que era o pajé, resolveu castigá-la lançando-a ao rio. Os peixes resolveram salvá-la e transformá-la em sereia. A Iara agora habita os rios amazônicos, conquistando os homens e os levando para as profundezas dos rios ou levando-os à loucura. Ou seja, lenda é aquele tipo de texto que conta uma história, como o nome diz, é uma lenda. Não tem prova concreta da realidade disso. Existem várias lendas sobre a história da Iara e esse texto escrito é uma delas. Nessa lenda aqui a gente vê o quê? Que Iara era uma guerreira de uma tribo, corajosa e muito bonita. E essa beleza dela despertou inveja nos irmãos, que aí decidiram matá-la por vingança. Só que ela, além de bonita, era muito forte e guerreira, ela conseguiu vencer os irmãos e matou. Mas o pai não perdoou, porque ela matou os irmãos. E como castigo, o pai lançou-a no rio, ao rio. Só que por ela ser boa, ela é guerreira, ela só se defendeu. Os peixes ficaram com pena, porque perceberam que ela não tinha intenção de matar. Ela tinha intenção de se defender. E aí eles resolveram salvá-la, transformando-a em sereia.
E vocês sabem que a lenda diz que a sereia ela pode respirar embaixo d'água. Ela é né, tem características de mulher e tem características de peixe. Só que ela ficou como que amaldiçoada, digamos assim. Ela passou a habitar os rios amazônicos, só que ela atrai os homens, ela conquista os homens. Algumas lendas dizem que é com canto e leva esses homens conquistados para as profundezas dos rios. Os que ela não consegue afogar nos rios, ela acaba fazendo com que eles fiquem loucos, por tanto encanto, por sua beleza. Então, essa lenda da Yara é um exemplo de uma modalidade de redação, é uma lenda escrita e foi a modalidade de redação que nós vimos hoje. Bom, eu peço a vocês agora que assistam o vídeo mais uma vez, assistam pelo menos 2 vezes o vídeo. Depois, respondam as questões sobre redação e a importância da escrita. As questões não vão ser sobre a lenda. A lenda é só para exemplificar um modelo de redação. As questões são sobre a redação e a importância da escrita. Vocês vão ler, assistir de novo o vídeo e aí tem umas questões. Vocês vão ler as questões e responder, que é para ficar claro se vocês realmente entenderam o conteúdo da aula de hoje. Eu desejo a vocês uma boa tarde, eu desejo a vocês saúde, que vocês estejam se cuidando. Até a próxima aula. E se Deus quiser, em breve, nós nos veremos de novo. Estou com saudade de vocês. Uma boa tarde. Até a próxima.